E atenção aqui, ontem nós falávamos sobre o decreto do governo que fechando bares, restaurantes, shopping, fim de semana. E agora pela manhã, o prefeito Edivaldo Nogueira se reúne com o comitê científico da prefeitura, avaliando a situação da capital nessa nova fase da pandemia. Vamos agora atualizar isso tudo em tempo real. Queremos saber o que foi decidido nessa reunião. Será que vem mais restrições por aí? Sara Medeiros, por gentileza. Pois é, Sérgio, foi uma reunião longa que durou cerca de 3 horas, envolveu todo o secretariado, da Prefeitura de Aracaju, esses integrantes do Comitê Científico de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. E é justamente isso que a gente vai saber agora com o prefeito Edivaldo Nogueira, porque essa reunião acabou, tem cerca de 5, 10 minutos. Prefeito, vamos ter mais restrições aqui em Aracaju? Que foi definido durante essa reunião? Nós definimos que vamos fazer o mesmo decreto, que foi feito pelo governo do estado. As restrições serão aquelas que já foram determinadas no decreto. Nós vamos cumprir o decreto. Analisamos que esse decreto ele é muito importante porque nós temos assistido um aumento dos casos na nossa cidade, no estado. Nós temos assistido um aumento da ocupação dos leitos de UTI, um aumento de ocupação dos leitos de retaguarda, das enfermarias. E mais do que isso, nós temos observado hoje aqui pelo dado que foi levantado, é que há um aumento da contaminação nas pessoas mais jovens, abaixo dos 60 anos, e o nível de internamento nessa faixa também. Por isso mesmo é que é necessário que sejam tomadas essas medidas restritivas, para a gente evitar um colapso no sistema de saúde. Então essas medidas, elas de fato serão muito importantes para a gente evitar o que está acontecendo em outras capitais brasileiras, em outras cidades brasileiras, em outros estados brasileiros, que é praticamente o colapso das vagas de UTI, de enfermaria. Então, baseado nesse sentido, é que nós vamos cumprir o decreto e colocar em prática o decreto, reproduzindo aqui no município de Aracaju. Fechamento das atividades de bares e restaurantes a partir de hoje, às 18 horas, até segunda-feira. Durante a semana, a proibição do funcionamento a partir das 22 horas até 5 horas do dia subsequente das atividades não essenciais, ou seja, durante o dia vai funcionar plenamente as atividades, todas as atividades essenciais, reduzidas apenas a 50% da ocupação dos locais, das áreas que as pessoas forem fazer. E durante o final de semana, o fechamento total de todas as atividades não essenciais. Então, nós vamos cumprir esse decreto, vamos mobilizar SMTT, mobilizamos a EMURB, mobilizamos o ENSUB, mobilizamos a Guarda Municipal, o PROCON, uma série das nossas secretarias que estão vinculadas ao cumprimento do decreto. Além disso, nós discutimos pontos importantes. O primeiro deles é que nós vamos também aumentar o nível de testagem. Precisa aumentar a testagem que a gente já vem fazendo, a Prefeitura de Aracaju tem feito um programa religioso de fazer testagem, mas nós vamos aumentar para fazer a prevenção, localizar onde são as áreas que tem o maior número de casos, para que a gente possa fazer a prevenção. Nós também tomamos a medida de aumentar os leitos de retaguarda. Nós estamos, até a semana que vem, quarta, quinta-feira, já deveremos entregar mais 20 novos leitos de retaguarda, de enfermaria, para a gente aumentar a nossa possibilidade. E, além disso, eu quero aproveitar esse momento para pedir às pessoas que nós todos possamos fazer esse mutirão. Derrotar o coronavírus precisa da participação de todos. Então, que a gente respeite os decretos, que todo mundo procure fazer esse sacrifício. É um sacrifício, todos nós sabemos disso, mas é preciso que as pessoas possam se engajar nessa questão. É muito importante o engajamento da sociedade, evitando aglomerações, lavando as mãos, usando máscara. Tudo isso que será muito importante para a gente efetivamente avançar no combate ao coronavírus. Enquanto isso, nós estamos trabalhando diuturnamente a vacinação, porque nós consideramos que a vacina é o elemento mais importante. Hoje mesmo, até agora, de manhã, nós já vacinamos mais de 300 idosos. 300 idosos foram vacinados hoje de manhã no drive-thru e nas unidades básicas de saúde, 40 unidades básicas de saúde que estão funcionando na nossa cidade. Durante o final de semana, continuaremos vacinando lá no drive-thru, amanhã, domingo, das 8 até as 17 horas, sábado e domingo. Terão mais 5 unidades de saúde que estão abertas para receber também os idosos, além do drive-thru. Tudo isso fazendo a eficiência necessária para a gente vacinar
o maior número de pessoas, principalmente os acima de 78 até 90 anos, que eles são os que mais sofrem com as consequências da coronavírus, porque são os que mais agravam, são quem mais precisa de leito de UTI. Vacinando essa parcela, a gente tem certeza que vai também ser muito importante para a gente barrar o avanço da doença na nossa cidade, no estado e no Brasil. O prefeito, com relação às feiras livres, aquelas principalmente que ocorrem nos finais de semana, como é que vai ficar a estratégia para esse público, né, para esses trabalhadores, nesses 2 próximos finais de semana? As feiras livres continuarão funcionando, né? Não vai ter mudança nisso, mesmo porque o decreto governamental não mexe em feira livre. Feira livre é essencial, é muito importante para que as pessoas possam ir lá comprar seu alimento. Nós temos adotado nas nossas feiras critérios muito rigorosos de distanciamento social, tem álcool gel para limpar as mãos, tem higienização, enfim. As feiras livres nossas estão bem organizadas no sentido de cumprir o decreto de não aglomeração e de uso adequado daquele ambiente. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Sérgio, como o prefeito bem disse, é um esforço que tem que se fazer nesse momento para que daqui a 15 dias a gente tenha boas notícias, redução do número de casos e que essas restrições não sejam ampliadas, porque vai depender do nosso esforço coletivo também, vai depender das ações que nós estamos empreendendo hoje, usando a máscara, fazendo o isolamento, saindo de casa somente quando necessário. E pergunte ao prefeito, por gentileza, eu tenho dito aqui diariamente com relação à superlotação de ônibus. Nós não podemos admitir ônibus lotados quando nós falamos sobre distanciamento social, aglomerações, bares, restaurantes, lanchonetes, e eu vejo a todo momento ônibus superlotado. Aí é hipocrisia. Por gentileza, pergunte para ele. Prefeito, o Sérgio Cursino, ele está fazendo uma pergunta aqui ao senhor com relação ao transporte público, porque há também uma urgência em melhorar esse fluxo, porque muitas pessoas têm reclamado da superlotação. Para esse problema específico, o que é que a Prefeitura está pensando em implementar? Olha, a Prefeitura está pensando, e nós já dissemos isso ontem, né, a partir de ontem, nós vamos readequar linhas, né, melhorando o atendimento. Nós estamos no limite. Os 500 ônibus da nossa frota, todo dia eles saem regularmente, ou seja, não tem ônibus nas garagens. A nossa quantidade maior de ônibus é 500 ônibus e eles estão indo diariamente, todos os dias, para a cidade de Aracaju. O que nós vamos fazer é fazer redimensionamento de linhas. Linhas onde em determinados horários tem menos veículos, a gente vai pegar esses veículos e colocar em linhas necessárias que tenham um maior número de pessoas, que é o que momentaneamente nós podemos fazer para diminuir a quantidade de pessoas em cada ônibus. Esse é um problema crônico do Brasil, né? Não é um problema só de Aracaju. São Paulo tem ônibus lotado, metrô lotado, Rio de Janeiro, Maceió, Salvador, em todas as cidades brasileiras, porque infelizmente o nosso sistema de transporte nacional ele foi planejado para andar com ônibus com maior número de pessoas, né? Não foi planejado para ir o menor número de pessoas. Então, nós estamos fazendo um esforço grande para melhorar esse serviço, mas efetivamente é um problema muito grave. Por exemplo, tão grave quanto os ônibus que circulam interestadualmente, né? Os ônibus que vêm de Porto da Folha, que vêm de Canindé de São Francisco, que vêm de Socorro não, que é o nosso aqui, que vêm de Lagarto, são ônibus que vêm carregados também. As cooperativas, os ônibus das cooperativas, todos eles andam superlotados. Então era preciso também que fosse tomada essa medida. A medida tanto aqui em Aracaju, que nós estamos buscando tomar, mas é também preciso que o governo estadual tome medidas para diminuir a lotação, né, nos ônibus que chegam a Aracaju e que vem muita gente diariamente na nossa cidade em ônibus superlotados. Prefeito, obrigada. Está aí, portanto, Sérgio, então, a resposta e esclarecimento do prefeito Edivaldo Nogueira.